Bem, meus amigos da Cultura FM e do canal Fruto Mandacaru, hoje eu gostaria de apresentar uma história muito bonita da professora Júlia Pinheiro. Aos seus 89 anos, ela conheceu seu marido através de um presépio, através de uma lapinha na residência dela na Praça da Conceição. Seu Pinheiro chegou aqui em Araci, veio conhecer o presépio e se apaixonou pela professora Júlia Pinheiro. A partir de agora, você vai assistir comigo, com você, a história de Dona Júlia Pinheiro, a professora Júlia, que gosta de fazer presépio em Araci. Amigos do canal, estou aqui hoje com a vice-diretora do ginásio CEMOB, na sua criação. A professora Júlia Pinheiro foi vice-diretora da professora Edna Torres na criação do CEMOB, nos anos 60, pelo prefeito José Brígio da Silva. Bom dia, professora Julinha Pinheiro. Bom dia. Que bom estar aqui hoje com a senhora. A honra é toda minha. Como é que foi, professora? A senhora lembra dos primeiros dias da criação do ginásio municipal Oliveira Brito? Eu lembro que, inclusive, teve uma visita do governador. E o ministro Oliveira Brito, na época, né? É. Aí inauguraram, a senhora era vice-diretora. Como é que era aquela época de estudante, obedecia? Tinha quantos professores na criação do ginásio? Era Tinha oito? Oito professores. Cita aí alguns nomes deles na época. Me lembro de Edna, professora Valdeci, Lourdes, Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, Valdeci, né? É. E o restante era mais de fora, que vieram de Serrinha e outras cidades de Salvador para ensinar aqui em Araci na época. Foi. Professora Julinha, a senhora foi vice-diretora na criação, onde o colégio, no início, surgiam as primeiras reuniões na prefeitura antiga, depois Nossa Senhora das Graças, né? Foi. Como é que foi? A admissão, naquela época ainda existia admissão. Era, né? É. Aí nós fizemos a admissão na prefeitura. Depois que faleceu nas aulas, a gente foi por Nossa Senhora das Graças. Certo. Estou aqui hoje com a professora Julinha, ao lado da Lapinha, que ela sempre gosta de fazer todos os anos o presépio, né, professora? E hoje estamos no período de Natal, e a senhora está aqui com o Pedro Lopes, falando um pouquinho da senhora, que a senhora fez. E o canal Flor do Mandacaru presta homenagem à professora Edna, a senhora e o CEMOB, pelos anos, pela história que o CEMOB oferece a todos nós aracienses. Com certeza. Que recordação a senhora tem no início do CEMOB, na época, do ginásio? Eu me lembro que a fundação do CEMOB foi com o doutor Zezito, ele participou. O professor Zenilton foi o primeiro orador, né? Foi. Zenilton, primeiro orador. Lamanto Júnior, professor Zenilton, o governador, o ministro, né? Oliveira Brito, não é isso? Foi. A senhora confirma, né? Confirmo. Que bom. E como é que era aquele início das atividades? Como é que foi? Zenilton era o melhor aluno da sala. Era aluno de 10. Professor Zenilton, né? É. Que bom, né? É um exemplo de aluno para hoje, né, professor? Pois é. Professora Julinha, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no canal.
a senhora que foi vice-diretora naquela época e a senhora tem uma história enorme da educação de Araci, né, professora? Ensinei várias matérias, incluindo português, porque na época Lourdes, que era professora, estava gestante e eu tive que ocupar a vaga dela. Que ela foi ganhar neném, aí eu fiquei no lugar, mas depois passei para Valdeci. Valdeci ensinava história e eu peguei história e fui lecionar história. História geral, história contemporânea. Ok, professora. Aí, meus amigos, aos 89 anos, em abril completa 90, com essa garra que a senhora tem. Parabéns, professora Julinha Pinheiro. Obrigada. Bem, meus amigos do canal Fruto do Mandacaru, Pedro Lopes Cultura FM, mais uma vez eu estou aqui hoje com a professora Julinha. Ela vai contar uma história desse presépio. Por que a senhora continua fazendo presépio aos 89 anos de idade? E tem uma história muito bonita. Como é que é a sua história do presépio, professora Julinha? Eu conheci muita gente através do presépio, inclusive o meu esposo, que ele foi visitar o presépio e lá se encantou comigo. Em que localidade? Na casa da sua mãe? Na casa da minha mãe, na praça. Ah, ele conheceu a senhora lá na praça. Foi. No presépio que sua mãe fez. Foi. Não? O presépio quem fez foi ela. Ah, foi a senhora mesmo? Foi. Ah, e ele veio conhecer esse presépio e conheceu a senhora. Como era esse presépio? A senhora tinha tradição, não é isso? Fazer... Eu tinha tradição em arrumar presépio. Era um quarto lá, né? Era um quarto, né? Era um quarto. Aline, fica aqui, Aline. Vou começar com a Alina, que é a filha dela, né? A Aline... Ela é a Aline, olha ela aí, a filha de dona professora Júlia Pinheiro. Então, Aline, sua mãe fez um presépio e através desse presépio conheceu o marido dela, seu pai, né? Isso. Como é que foi? Me lembra um Há pouquinho? muitos anos atrás, né, ela não tinha, veio cuidar dos pais, que ela vivia num convento, e aí queria ser freira, né, mãe? A senhora queria ser freira na época, senhora A Júlia? história, os padres me convidavam para ser freira. É mesmo? Mas eu... A senhora era muito religiosa, católica na igreja na época, né? Até hoje, né? Até hoje, né, Júlia? Doar um terreno para a capela, Santo Antônio Galvão aqui na Bombinha, né? Pois é. Que emoção a senhora sente até hoje ao organizar esse presépio, recordando o primeiro momento da sua vida, se conheceu o seu marido? Pois é uma emoção grande e a gente lembra de tudo como foi. Com muito carinho. Ele veio e aí veio conhecer o presépio. E não sabia quem era que fazia esse presépio, né? E foi a professora Julinha. É. E ele veio de Santos. De Ele Santos? só veio passear, não foi? Veio passear. Ele era segurança do Itaú, do Banco Itaú em Santos, e aí veio passear, porque a família é de Teofilândia, os pais dele é de Teofilândia, e ele Pinheiro, veio passear para poder rever os familiares, e aí resolveu dar uma passada aqui em Araci e se apaixonou E casou com a professora pela Julinha. professora. Que legal, professora Julinha, né? Olha aí que viveram bom. quantos anos vocês? Uns 40 e tantos. 40 e tantos. De idade na Ele época? morreu com 86 anos, né? Faleceu, casaram e aí pronto. Até que a morte os separe. Parabéns, viu, por esse depoimento tão bonito ao lado do presépio. Que a senhora conta hoje essa história e
relembrando há muitos anos, né? Isso aconteceu. O encontro de Dona Julinha Pinheiro com seu esposo Pinheiro através da Lapinha, no presépio, né, Lina? Cosme Pinheiro. É, Cosme Pinheiro, né? Eu conheci Pinheiro como Cosme, eu não sabia. É um dados importantes. Lá de Teofilândia, Bahia. Que, na verdade, por coincidência, os dois eram primos distantes, mas não sabia. Primo distante, tá vendo, professora? Legal, Aline. Foi um prazer imenso estar aqui hoje, né? Depois de bater um papo com a professora Julinha, falando da história do ginásio municipal Oliveira Brito e conversando agora um pouquinho da vida dela. Ela sempre me contou, a Rádio Cultura FM fez uma homenagem a ela, na época, como uma personalidade histórica de Araci, que ensinava na zona rural, incansavelmente, ia de carro, de pau de arara, até de cavalo, para ensinar na zona rural. E hoje, né? Não é isso, Lina? Cavalo, hein? A professora Julinha me contou essa história e hoje estou aqui de volta para contar aos nossos amigos internautas a vida de um cidadão, de uma cidadã que sempre prestou serviço à nossa cidade. E Araci tem que guardar na memória as pessoas que valorizou a educação, a nossa cultura, a religião, né, professora Julinha? Quantas noites e dias a senhora passou na zona rural para ensinar, né? Chegava meia-noite com o Jefinho. O Jefinho tem uma rural. A rural, antigamente. Eu ia de rural. Que bom. Até o Poço Grande. Valeu, professora Julinha, que prazer. Ó, meus amigos internautas, compartilhem, inscrevam no canal Fruto do Mandacaru com Pedro Lopes. Vai lá, ative o seu sininho e nesse início de ano, que Deus ilumina todos os aracienses, ilumina a família professora Julinha, que dê muita saúde. Com certeza a senhora vai chegar mais de 100 anos, com fé em Deus, né, Aline? Vai viver muitos anos e os filhos, os netos da Santa Dona apoiam a senhora aqui dia e noite, com certeza, né, Pró? Com certeza. Uma coisa que ela não fica é só, nunca fica só, né? A gente está sempre aqui, dando apoio, atenção, carinho, cuidado. Cuidado. Parabéns por você cuidar da minha amiga professora Julinha Pinheiro. É uma gratidão, né, que a gente tem porque nos deu a vida, né, em primeiro lugar, e porque em retribuição aos cuidados que teve com a gente na infância. Aí a gente tem que retribuir um pouquinho desse carinho, desse cuidado, desse amor, né? Todos nós que somos filhos, eu acredito que a gente tem essa missão. Ok, Lino. Cuidar. Ok, muitos parabéns por cuidar da sua mãe, tá bom? Eu me lembro muito bem que você morava na praça, ou ia para a igreja, ia para a praça. Quantas vezes eu te vi lá na praça, no jardim, sua mãe lá preocupada com você, passeando. Eita, você lembra aquele tempo, Eline? Lembro. Que recordação, né? Isso. Valeu, Line. Foi um prazer imenso. Feliz ano novo para você. Memórias, né? Isso, que bom. Estamos ainda no início do ano, né? Que Deus ilumine a sua família, a sua mãe, toda a sua família, ok? Amém. Valeu. Ok, professora Julinha? Aquele abraço. Obrigado, Pedro. Um bom início de ano. Tá bom? E o mesmo desejo a você. Socorro no supermercado Isabela. Supermercado Isabela, localizado na Praça do Mercado de Araci, Bahia, número 190. Horário de funcionamento durante toda a semana, das 6 às 19h30. Telefone para contato 75998866098, com grande variedade de produtos, como leite de vaca, leite de cabra, pães, farinha de araruta, peixe, coco gelado, natural e no litro, presunto e queijo, cerveja gelada e bebidas em gerais. Supermercado Isabela, Ramilce Cássia e funcionário agradece a preferência.